Oi, eu sou o Glenn, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo nesse que eu vou falar de Deus, um Delírio. No desafio todo leitor, para o mês de agosto, eu deveria ler um livro de não ficção. E esse livro já está aqui aguardando leitura há um bom tempo e o assunto eu acho muito interessante, portanto eu escolhi esse livro finalmente esse ano para que ele seja lido. Esse é um livro que já foi absurdamente atacado. Ele e o autor. Ele tenta, ao longo dos capítulos, desconstruir a ideia que as pessoas têm de Deus. E lá no finalzinho do livro, no último capítulo, ele enumera os benefícios e vantagens, ou pelo menos ele propõe, pontos de vista que vão te fazer enxergar por que seria mais interessante não ser adepto a nenhuma religião. Então, antes que eu dê qualquer opinião sobre esse livro, e você queira me atacar também, não assista esse vídeo, a menos que o assunto seja interessante para você. Para mim, esse é um livro muito interessante. Ele aborda um assunto que diz respeito especificamente ao comportamento das pessoas dentro da religião, condicionadas por uma conjuntura religiosa, mas ele aborda isso de um ponto de vista estritamente lógico e poderia dizer até científico. Ou seja, ele defende a tese de que a religião não faz sentido. Nos primeiros capítulos em que ele fala de Deus, eu não concordei tanto assim com muitas das falas dele. Eu senti que há assim um sarcasmo inerente em todas as falas dele, como se ele depreciasse a noção de Deus. Então eu acho assim, que se ele se propõe a escrever isso de um ponto de vista lógico, eu acho que essa depreciação faz até a gente imaginar que existe ali uma raivinha, talvez uma experiência pessoal que condiciona ele a ter essa oposição à noção de Deus. Então, como é que eu posso ter raiva de uma coisa que não existe, que eu digo que não existe? Então, assim, nesse ponto eu não concordo muito com ele, com a maioria das falas que ele tem a respeito de Deus. Entretanto, daí em diante, ele ataca estritamente e de maneira muito enfática as religiões. E aí sim eu começo a concordar com ele em grande parte das coisas que ele fala. Veja que ele não diferencia isso no livro, isso não é o livro que está dizendo, isso sou eu. Deus é uma noção completamente diferente de religião. E as religiões, sim, elas têm algo de maléfico em toda a sua história e às vezes até muitos preceitos, e elas condicionam o comportamento das pessoas ou direcionam elas a praticarem atos que, se você utilizar a lógica racional e a ética, você vai observar que não são comportamentos perfeitamente coerentes com a proposição que as religiões têm, de construir a paz e a harmonia entre as pessoas. Será mesmo? Esse é um livro que, para você absorver os principais conceitos abordados nele, você tem que ter uma mente aberta, e livre de pré-conceitos, bem diferente das pessoas, de muitas das pessoas que o leram. Se você tem uma noção religiosa, uma questão arraigada, uma paixão religiosa, esse não é um livro para você. O sarcasmo dele às vezes funciona muito bem com um grande humor, quando ele diz, por exemplo, que só quem lê a Bíblia são os ateus. As pessoas religiosas mesmo, elas só leem aquilo que o pastor ou o padre fala que é para elas lerem, Ou se elas leem, elas não tentam compreender realmente o que está sendo dito por ali. A maioria dos ateus vai adorar esse livro porque ele expõe de maneira tão escrachada esses comportamentos sem sentido dos religiosos, esses comportamentos religiosos, que chega a ser muito engraçado. Mas, ao mesmo tempo que é engraçado, tem algumas passagens que são um tanto trágicas. A exemplo de uma carta que ele colocou aqui do diretor de um filme, o autor e diretor do filme, Brian Fleming, que produziu o filme O Deus que Não Estava Lá. E aí, esse moço recebeu uma carta de um religioso que dizia assim: vocês têm mesmo muita cara de pau. Queria pegar uma faca, destripar vocês, seus idiotas, e gritar de alegria quando suas tripas saírem para fora bem na sua frente. Vocês estão tentando deflagrar uma guerra santa
em que algum dia eu e outros como eu posso ter o prazer de tomar medidas como a mencionada acima. E aí o autor da carta, nesse ponto, a partir desse ponto, ele prossegue sendo um pouco mais caridoso. Ele diz assim: no entanto, Deus nos ensina a não buscar a vingança, mas a rezar por aqueles como vocês. Só que a caridade desse cara dura pouco. Ele prossegue: vou me conformar em saber que a punição que Deus infligirá a vocês será 1000 vezes pior que qualquer coisa que eu possa causar. A melhor parte é que vocês sofrerão por toda a eternidade por esses pecados que ignoram totalmente. A ira de Deus não terá misericórdia. Pelo seu próprio bem, espero que a verdade seja revelada a vocês antes que a faca se conecte à sua carne. Feliz Natal. E ainda coloca um PS. Vocês não fazem mesmo a menor ideia do que os aguarda. Reticências. Agradeço a Deus por não ser vocês. Então, assim, aquela coisa é meio contraproducente alguém que defende uma religião, que propõe a paz, mas que a defende com guerra. Não é? É contraditório demais isso. Ele fala ainda dos 7 marcos do juízo humano sobre a probabilidade da existência de Deus. Que isso é bem interessante, no qual você que estiver lendo, você vai tentar, inevitavelmente você vai se encaixar em algum desses 7 marcos. O primeiro deles é teísta convicto, probabilidade de 100% de que Deus existe. O segundo é probabilidade muito alta, mas que não chega aos 100%. É o teísta de fato. Terceiro, maior que 50%, mas não muito alta. Tecnicamente agnóstico, mas com uma tendência ao teísmo. Número 4, exatamente 50%. Agnóstico, completamente imparcial. A existência e a inexistência de Deus têm probabilidades exatamente iguais. Número 5 é inferior a 50%, mas não muito baixa. Tecnicamente agnóstico, mas com uma tendência ao ateísmo. A 6 é probabilidade muito baixa, mas que não chega a 0. Ateu de fato. E o 7º é o ateu convicto. Mas, tirando tudo isso, que eu achei mais cruel e que eu acho que as pessoas realmente precisam ler esse livro, que vai fazê-las pensar, é no capítulo em que ele fala das crianças. O quão cruel é você impor às crianças a noção religiosa. É que nem a gente impor às crianças a noção política, sendo que ainda assim a noção política ela sempre vai ser deturpável. Então, impor uma religião para as crianças é de uma violência que, quando você analisa os fatos lógicos, você observa que realmente é procedente. Então, ele defende que não existem crianças religiosas. O que existe são crianças de pais religiosos, porque elas ainda não tiveram maturidade suficiente para compreender e, de fato, escolher se elas querem mesmo seguir aquela religião. Além disso, ele fala muito das políticas, do quão influenciável a política é pela religião, e ele fala também das guerras que já aconteceram ao longo da história em nome da religião, em nome de Deus. Mas, para mim, eu acredito em Deus, né? Eu não sou tão afeito às religiões, eu concordo muito com muitas coisas que ele coloca aqui. Mas, para mim, a principal mensagem desse livro, apesar dele tentar sempre te convencer que ser ateu é melhor, a principal mensagem que eu extraí desse livro é de que a ética, que é um fundamento científico, lógico, né, que levanta as considerações em prol da convivência harmoniosa entre os seres, essa ética que precisaria ser analisada para a gente entender perfeitamente sem o auxílio de nenhum livro religioso. Eu não preciso da Bíblia para saber que matar é errado. Essa ética está muito distante da religião e dos seus principais preceitos, que precisam ser realmente analisados com uma impressão mais crítica. Essa construção que existe em volta das pessoas em torno da educação e de criar e de reproduzir as noções já pré-existentes, isso condiciona muito elas a não terem abertura para poder fazer essa análise crítica. É que nem uma vez quando eu estava discutindo com um cara e ele dizendo que era católico porque tinha escolhido sim. E eu contra-argumentei que, bem, você que nasceu no Brasil, dizer que é católico porque escolheu é a mesma coisa que você dizer que você fala português porque você escolheu.
É essa noção que as pessoas não têm, né? De que às vezes você é fruto de um acidente ou de uma condição histórico-geográfica. E às vezes essa mesma condição histórico-geográfica não permite que você tenha a capacidade analítica de dissociar Deus de religião. Bem, é isso. Se você gostou desse vídeo, por favor, dê um like. Eu vou deixar aí do ladinho outras sugestões de vídeos. Vai aparecer no cantinho o perfil das minhas redes sociais. E se você gostou mesmo desse vídeo, compartilhe. Até o próximo vídeo.